Olá, pessoal, novamente. Esperemos mais quórum para nós iniciarmos o segundo horário de aula. Bom dia, professor. Bom dia. Tomou café, Maria Eduarda, agora? Nem deu tempo de tomar café. Tomei, não, professor? Passa muito rapidinho o intervalo. Então, vou esperar o pessoal chegar para darmos final à correção. Então, vamos continuar a correção dos exercícios. A questão 3 pede o seguinte: indique em qual das sentenças abaixo o autor não incorre em racismo. Nós sabemos que hoje algumas palavras são consideradas de cunho racista, algo que não acontecia décadas atrás. Então, em todas essas sentenças aqui, nós temos algum termo que pode ser classificado como racista. Mas em uma dessas opções, o autor não está utilizando termos racistas. Vamos ver qual é. Letra A. O advogado João Quevedo Ferreira Lopes foi condenado por acusar de práticas criminosas e denegrir a imagem da Associação Geral da União em artigos publicados no jornal cearense O Povo. Aqui nós temos algum termo racista empregado? Temos, que é o termo denegrir a imagem de alguém. O que é denegrir a imagem de alguém? É ver essa pessoa como negra, é escurecer a imagem, é
comparar essa imagem como a de um negro. Então, hoje o verbo denegrir é considerado uma demonstração racista. Letra B. O bolo nega maluca recheado é uma receita clássica e pode ser servido em aniversários e festinhas. Saiba como preparar essa delícia de chocolate. É curioso também aqui na letra B como primeiro, é curioso como os alimentos têm relação muito com a mulher, sobretudo com aspectos ligados ao corpo da mulher, aspectos ligados à característica. Então, você tem olho de sogra, beijo de freira, beijinho de não sei o quê, pé de moça, papo de anjo e não sei mais o que, tudo ligado a questões da sensualidade. No caso Nega Maluca, tem essa imagem de uma mulher negra, né? Mas engraçadinha, que serve como uma espécie de chacota. Então, aqui nós temos novamente a ligação entre raça e loucura, raça e intelecto, porque voltamos àquela questão da mula, do mulato, que é aquela pessoa que tem, aparentemente, força física para trabalhar, mas não tem um intelecto muito desenvolvido. A gente, nessa ideia aqui, retoma esse preconceito. Bolo nega maluca. Porque numa sociedade preconceituosa, não faz sentido dizer o bolo branca maluca. Não se relaciona o branco à loucura, à doideira, ou à falta de juízo, à falta de inteligência. Então, temos aqui, sim, um exemplo de emprego de racismo. Letra C. É muito comum ouvirmos frases como estas. De repente, a situação ficou preta. Dirceu estava roxo de raiva. Cristina sorriu amarelo. O sorriso de Helena foi tão grande que ela ficou branca. Edna estava vermelha de vergonha. Aqui, a pessoa que escreveu a frase não está incorrendo em racismo. Por quê? Porque ela diz, é comum ouvirmos frases como estas. Então, não é ela que está dizendo, ela está reportando termos comuns. E aqui, entre esses termos comuns, nós temos, sim, a coisa ficou preta, né? Sempre a ideia do preto como negativo. Então, temos aqui na citação um exemplo, mas a pessoa que menciona não está sendo racista. Então, a letra C é a opção correta. Mas vejamos as outras. Letra D. Se você não conhece os docinhos beijo de mulato, então, novamente, os doces sempre trazem questão ligadas à raça, gênero. Temos a certeza que quererá provar quando conferir a receita. Então, beijo de mulata também é uma expressão de conotação racista. E letra E. Era simplesmente radiosa. Fiquei cativa primeiro da sua beleza negra exótica, do seu sorriso branco de dentes perfeitos alinhados no rosto moldado por uma cascata de trancinhas. Por que a expressão beleza negra exótica é considerada racista? Alguém pode me dizer? Porque o quê, professor? Por que a expressão beleza negra exótica ela é racista? Dizer uma Porque mulher eu negra. acho que exótica seria algo de tipo diferente, algo extraordinário, novo.
Isso, é nesse sentido. Mas então por quê? Você quer dizer que Porque, não tipo tem assim, seria algo minoria? indiferente do que é pra ser, tipo assim, porque a maioria das pessoas, vamos dizer como exemplo, o que eu Hum. acho, porque, tipo, a maioria das pessoas são brancas, pardos e não negros. Então, tipo, é uma cor diferente, uma cor nova para a humanidade, para a sociedade. Isso, mas você sabe quantos por cento da população brasileira é negra, é considerada negra? Ou Ana Júlia? Não sei, mas Hã? não sei. Não sei. Mas são Mais, bastante. Não sei mais, se até mais de 50%. Então, se mais de 50% da população é, se declara negra, como eu posso dizer que a beleza negra é exótica se o negro é a maior parte da população, né? Então, aqui nós temos uma ideia de racismo. O negro não é exótico. Se fosse assim, japonês, russo, para a nossa cultura seria exótico, porque é diferente da maioria da população. Mas a maioria da população é negra. Agora, curiosamente, quando você assiste a uma novela, ou quando você vai a um restaurante chique, você vê exatamente o contrário. Nas novelas, por exemplo, a maioria das pessoas são brancas, né? As pessoas negras geralmente são aquelas que ocupam papéis de garçom, segurança, de ladrão, né? Então, é uma cultura na qual a maioria das pessoas é negra, mas elas são apresentadas como minoria. Assim como também no México. Quem vê novela mexicana, né? Eu gostava de ver quando eu era mais novo, adorava ver aquelas novelas mexicanas. Você pensa que as pessoas são brancas, né? Professor, trem ruim? Oi? Novela mexicana é mó ruim. Quando eu era novo, eu gostava, porque eu sou muito Eu dramático. só assistia porque passava na TV aberta. E aqui Não, não tinha aparelho de televisão. É porque eu sou dramático, e as novelas mexicanas são muito dramáticas, né? Assim, é um exagero. Quem não se lembra da cena clássica da Paola Bracho, né? Eu acho que não é Paola Bracho, não, é uma outra pessoa que ela faz um escândalo, que ela derruba a menina da cadeira de roda, ela bate em todo mundo. Então existe são personagens exageradas, né? Eu achava engraçado. Mas se você assistir a uma novela mexicana, você vai ver também que os indígenas são muito raros ali na novela, mas na vida real eles são a maioria da população. Então, são populações silenciadas, né? É importante levar em consideração esse aspecto. Então, a opção correta aqui é a letra C. É aquela que não incorre em racismo. Vejamos essa questão 4. Temos aqui uma imagem, que é a imagem do noticiário, de uma mulher simples, né? Descalça, na frente de um pé de maconha, né? Aliás, um pé maior do que ela, né? Então a manchete diz: presa mulher que plantava maconha sem saber. Achei que fosse coentro. Se vocês já viram Mais de coentro, 10 quilos de maconha que tinha lá, pessoal. Aqui, se você já viu coentro, não sei se alguém já viu, ele é parecido com a salsinha. Ele é pequeno, não dá uma árvore assim, né? O coentro e tem um aspecto parece, mas não tanto. Então diz o seguinte: uma dona de casa foi presa em flagrante no fim da tarde desta quinta-feira, acusada de cultivar pés de maconha no quintal de sua casa, na Travessa Vitória, no bairro Montanhês, no Rio Branco, capital do Acre. De acordo com os policiais, foram encontrados na residência de Darlene Nogueira de Lima alguns pés de maconha com mais de 1 metro de altura, plantados em seu quintal. De acordo com policiais, uma denúncia anônima
relatou que na residência haveria comercialização de drogas. Quando a guarnição chegou à casa, constatou o flagrante, prendeu a proprietária e apreendeu uma adolescente de 17 anos. Ainda de acordo com a polícia, as mulheres foram conduzidas à Delegacia Central de Flagrantes. Em depoimento, Darlene confessou aos policiais que não sabia que aquilo era um pé de maconha. Eu pensei que fosse pé de coentro, disse a dona de casa. Será que ela foi enganada mesmo, que ela achou que era coentro? Vejam, havia denúncia, foi uma denúncia anônima de que havia comercialização de maconha ali. Então, se havia, como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Se havia essa denúncia, é porque realmente devia ter um entra e sai de gente ali comprando, né? E ela, com esse pesão de maconha aí, que dá para comercializar, abastecer muita gente, né? Não tinha como ela dizer que é coentro. Então, aparentemente, ela agiu de esperteza. Mas vejamos as opções, então. Considerando-se os elementos verbais e não verbais da reportagem, letra A. A simplicidade com que a acusada se apresenta na imagem, somada à ingenuidade com que justificou o cultivo da erva, evidenciam sua inocência. Não tem nenhuma evidência de que ela era inocente. A acusada, ao utilizar a maconha no lugar de coentro, agia com má fé em relação aos consumidores dos alimentos que comercializava. Não há no texto nenhuma indicação de que ela vendia comida e de que colocava maconha na comida no lugar do coentro. Então, essa opção está errada. Darlene agiu de forma inescrupulosa ao declarar desconhecer o nome da planta que cultivava em seu quintal. Mentira! Ela não declarou que não conhecia o nome, ela declarou que conhecia o nome como coentro. Então, não é essa a resposta correta. Ao se vestir de forma humilde e relatar haver confundido maconha com coentro, a acusada procura transmitir uma imagem de inocência, incompatível com seu delito contra a boa-fé dos policiais. Veja, os policiais não tiveram boa-fé, porque eles não acreditaram. Então, não é essa a resposta certa. Qual é a resposta certa? É a letra E. A justificativa de Darlene não convenceu os policiais devido à inconsistência de sua explicação em face das evidências materiais identificadas. Então, havia ali evidências materiais que demonstravam que ali não era um lugar de cultivo de coentro, era cultivo de maconha e que ela estava, sim, vendendo para a clientela dela. Então, a resposta certa é a letra E. Então, quando você faz um exercício de interpretação de texto, é preciso ficar atento a todos os detalhes, não só ao texto escrito, como também ao texto imagético. Então, agora, eu vou passar para o segundo exercício, que é no valor de 3 pontos. Eu vou disponibilizar ali na plataforma, porque eu creio que todo mundo consegue baixar. Só um minutinho que eu vou lá disponibilizar lá no portal Escola Web.
Pronto, pessoal, eu enviei a atividade em arquivos. É um exercício avaliativo para vocês começarem a fazer aqui na aula. Se não der tempo, continua na próxima aula. Então vamos lá, não percamos tempo e vamos abrir a escola web na seção arquivos, download e fazer a atividade. É mais uma atividade de interpretação de texto. Conseguiram achar? Peraí que eu tô olhando. Ok. Consegui, professora. Sim. Qualquer dúvida, perguntem. A pessoa tá lá no mesmo lugar, né? No arquivo. Isso. In the same place.
enquanto vocês fazem aí, na próxima aula nossa é sexta-feira. Então, na sexta, nós corrigimos esse exercício. E na próxima terça-feira, nós fazemos a atividade Se Liga. Então, peço que não faltem na terça-feira que vem. Vai ser uma atividade que vale ponto e uma atividade que eu acho que vai ser interessante. Já pensei como fazer aqui. Vou até anotar algumas coisas aqui para eu não me esquecer. Agora, para a atividade dar certo, a pessoa não pode falar com a outra, né? Senão, você prejudica você próprio e prejudica os colegas. Sim, Arthur Neves. E professor, levantei a mão sem querer. Ah, Perdão. sim.
Professor, te mandei aí. Ah, sim. Já A acabou? 4 saiu, não saiu junto porque, não sei, aí eu te mandei separada a 4 aí. Sim. Tamo junto. Ok, valeu. É para responder exatamente no chat, aqui mesmo. Para você passar o seu gabarito, de modo que na próxima aula nós vamos corrigir. Na próxima aula, vou dar uns minutinhos para quem não conseguiu terminar hoje. Gente, a aula já vai acabar, falta menos de um minuto. Então não mandem mais as respostas aqui, porque senão não vou ter acesso às respostas. Deixem para mandar então na aula que vem, que é sexta-feira agora. E aí nós terminamos aqueles que já mandaram, por enquanto, só 2 mandaram.